E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre alguns desdobramentos da guerra na Ucrânia. A guerra é um fato. É uma guerra diferente. A Rússia está devagar, até porque Deus está aproveitando essa situação, mas também porque eles querem economizar em vidas de civis. Então, o último balanço dava conta de que tinham morrido, se bem que a ONU acredita que mais pessoas civis tenham morrido, mas o balanço oficial dava conta de que 833 pessoas civis tinham sido mortas, enquanto o cálculo de militares que não é feito chega a 20 mil, muitos militares morrendo, mas civis, 833 era o último balanço, muitos feridos certamente. Mas os militares mortos também são vidas que contam para Deus. E a guerra, então, está caminhando mais lentamente do que se podia imaginar, porque a Rússia está tentando preservar vidas de civis. Essa preocupação se entende para a Rússia não piorar a situação com a opinião pública mundial. Mas a vaca já foi para o brejo. A opinião pública nos Estados Unidos e na Europa, que é o que conta, já está quase que 100% contra a Rússia. Então, a Rússia mais cedo ou mais tarde vai entender isso. Olha, se eu matar mais civis ou não, não vai fazer a mínima diferença, porque a Europa já se uniu com os Estados Unidos contra a Rússia nas sanções econômicas. E o que eles tinham que fazer já fizeram e já nos bagunçaram a situação. Então, nós estamos com escrúpulos querendo preservar civis e já não vai adiantar nada, porque eles já se voltaram contra nós. Então, isso pode acontecer daqui por diante no final da guerra. A Rússia pode aumentar o poder de fogo e de destruição. Outro aspecto, a Rússia está concentrando o seu ataque, suas forças, na faixa leste, que é o que eles querem, e apenas resistia ali, por interesse da Ucrânia, a cidade de Mariupol, uma cidade que tem indústrias e principalmente porto para exportação desses produtos produzidos na Ucrânia. A Ucrânia é um país de grande produção de grãos e produção de minérios, minerais e urânio e materiais radioativos também. É um país interessante. E essa faixa leste era importante para a Ucrânia, onde tinha um porto, e agora a Rússia já tomou, impediu os ucranianos de terem acesso ao porto. A Rússia quer tomar toda essa faixa leste, desde o norte, lá Lugansk, Donetsk, e até a Crimeia, e interligar essa faixa. E eu tenho lembrado aqui, humanamente, os analistas da grande mídia não visualizam isso, mas para nós que temos a profecia bíblica, nós entendemos claramente. Em Ezequiel 38, Deus diz que ele traria o Gog, ele botaria o anzol no nariz do Gog e traria. O que nós estamos vendo é que a Rússia está descendo para o sul para concentrar suas forças na Crimeia e dali ficar mais próxima do Oriente Médio, de Israel, para invadir Israel, cumprindo a profecia. O mundo, por enquanto, não está vendo isto. Mas Israel já se sujou todo com a Rússia por causa disto. E a Rússia, que tinha escrúpulos, que respeitava Israel, agora não está mais
com esses escrúpulos. Então, a Rússia vai começar a concentrar suas tropas mais na Síria, ajudar o Irã para atacarem Israel. E isso é o desdobramento, é o que vem em consequência, seguindo a profecia. Mas o mundo não está vendo isto por enquanto. O que eles estão vendo é que a Rússia pode ameaçar o restante da Europa, o que a Rússia não tem interesse. O presidente Putin, na estratégia dele, tratou bem a Europa, que depende do gás da Rússia, e a Rússia tem o gatilho de cortar o gás e fazer morrer muita gente de frio na Europa. Mas os europeus, apesar disso, preferiram se unir aos Estados Unidos. O presidente Putin queria separar a Europa dos Estados Unidos, mas a Europa não quis se separar, e o presidente norte-americano está rindo à toa, porque o que ele desejava conseguiu. Não está gastando militar nenhum, morrendo na guerra, e apesar disso está agradando a Europa em desespero, de medo, está se unindo com os Estados Unidos para ficar bem, para depender dos Estados Unidos, porque se a Rússia resolver invadir a Europa, são os Estados Unidos que vão defender. A Europa não tem tropas, exércitos, praticamente não tem nada nessa área, então depende totalmente da proteção dos Estados Unidos. Não é o que vai acontecer, não é o que a Rússia quer, mas a Europa está com medão danado da Rússia, então está se apegando totalmente aos Estados Unidos, formando a base forte do anticristo. Isto é, o governo do anticristo que já está sendo implantado no mundo todo. Você consegue entender? Várias coisas estão acontecendo. Alguns milagres até na guerra a favor da Ucrânia para alongar a guerra. Isso é propósito de Deus, de dar oportunidade aos cristãos acomodados e carnais da Ucrânia para se consertarem com Deus. Agora, no medo, no desespero, fugindo de casa, passando fome, passando frio, os cristãos da Ucrânia estão começando a se voltar para Deus, que já tem feito muitos milagres a favor deles. Outro desdobramento da guerra é o que está acontecendo com a economia, que já mudou totalmente. Desde o final da União Soviética, lá para 1990, por aí, de lá para cá, a Rússia se tornou um país capitalista e ela gerou vários oligarcas. Esses oligarcas são russos que herdaram aí patrimônios e concessões para atuarem na economia, e são multibilionários, esses oligarcas russos. E eles se expandiram para o Ocidente e foram donos de muitas empresas, esses oligarcas russos. Mas aí o presidente Biden, numa retaliação, eu considero isso desproposital, mas uma retaliação, a Rússia resolveu atacar todo cidadão russo também fora da Rússia. E resolveu bloquear as contas de todo cidadão russo, resolveu paralisar as atividades de toda empresa russa na Europa, nos Estados Unidos. Então, esse ataque indiscriminado já causou a falência de várias empresas de russos, paralisou time de futebol, paralisou uma série de coisas, já tomou, assim, arbitrariamente, iates, navios que eram de propriedade de russos, já tomou propriedades, aviões que eram de propriedade de russos, ou seja, está uma coisa desproposital, ditatorial, sem qualquer critério de justiça. Os Estados Unidos estão extrapolando completamente qualquer critério de justiça e mostrando uma vocação ditatorial. É a ditadura do anticristo. Imagine você que seu avô era russo, você tem um nome russo. Acabou. Tiraram tudo, tomaram tudo de você, porque seu avô era russo.
É assim que as coisas estão acontecendo. A Europa se uniu com os Estados Unidos para declarar a guerra a todo cidadão russo, não ao país da Rússia, a todo cidadão russo. É assim que a coisa está acontecendo. Você não tenha a mínima dúvida que esse mesmo governo do anticristo, esses mesmos ditadores, vão fazer assim com os cristãos. Você é cristão, acabou, vai perder tudo. Não, mas eu não tenho nem mais coisa nenhuma. Acabou, perdeu tudo por ser cristão. Isso já está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão. Os talibãs estão matando qualquer pessoa em qualquer casa onde eles acham uma cruz, uma Bíblia, uma mensagem cristã no celular, qualquer coisa assim. Fuzilam a família inteira. Não, mas eu não tenho não, mas eu coisa nenhuma. Mata e fuzila, porque tem ligação com cristão. Alguém que não era cristão no Afeganistão, mas que recebeu uma mensagem de um cristão, acabou, é fuzilado. É assim que está lá. É assim que os Estados Unidos estão fazendo com a Rússia. Mas não são os Estados Unidos, é o diabo através do governo do anticristo, que já está impondo a ditadura. No Brasil, nós conhecemos, por exemplo, a ditadura do seu Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Simplesmente cancelou o Telegram, porque é um aplicativo russo, supostamente estaria mais favorável a Bolsonaro. Então cancelou. O WhatsApp não cancela, que faz propaganda livremente para o Lula e não faz nenhuma para o Bolsonaro. Aí não cancela. É ditadura. E o Telegram é de russo, acabou. Cancela o Telegram no Brasil. Depois voltou atrás, mas já tendo criado um mal-estar muito grande. É a ditadura do anticristo já se impondo no mundo todo. E nós estamos vendo isso como um desdobramento. Agora, eu li uma reportagem de um oligarca russo, o Mikhail Friedman, que era um empresário, tinha um banco na Europa, morava nos Estados Unidos. Ele tinha um patrimônio de 10 bilhões de dólares. De uma hora para outra ele perdeu tudo, ficou tudo bloqueado, perdeu a empresa e ele disse que nem sabe como vai viver. Ele tem um salário de desempregado no Reino Unido, onde ele ganha 2.500 libras para viver, para pagar a comida, as despesas do dia a dia. Ele perdeu tudo. Mikhail Friedman era um bilionário, vivia uma vida muito rica, de uma hora para outra perdeu tudo. E como ele, muitos outros oligarcas russos estão perdendo tudo também. É bom a gente fazer uma ligação. Isto já é o governo do anticristo. Só falta ele se manifestar. Mas ele não vai se manifestar antes da igreja ser arrebatada. Nós vemos que o poder, o domínio do anticristo é isso aí, que já está dominando o mundo. O presidente Bolsonaro que bote as barbas de molho. Mas esse poder do anticristo já está dominando o mundo. E em breve eles vão se voltar contra nós, começar a caçar e perseguir os cristãos, assim como eles estão perseguindo esses russos no mundo inteiro. Bom, o fato é que tudo já mudou. A Rússia já entendeu que não adianta mais se aproximar do Ocidente. Agora a Rússia vai se aliar com a China, o grande inimigo atual dos Estados Unidos. O grande perigo hoje se chama China. E a Rússia vai se voltar para a China. A geografia do mundo está sendo toda mudada em nossos dias e sendo preparada para a batalha do Armagedon, que vai acontecer no fim da grande tribulação. Mas é bom a gente lembrar que 7 anos antes a igreja já terá sido arrebatada. Já estamos muito perto do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. E o espírito do anticristo já está dominando tudo por aí. Só para você entender a que etapa nós estamos do cumprimento das profecias bíblicas.